Boa noite, seja bem-vindo a todos que estão conosco aqui. Hoje nossa querida Mames não vem, né? Minha irmãzinha não vem, já está com um pouquinho de enxaqueca, que nós vamos mandar bastante fluidos para que você melhore. Viu, bebê? Fica aí escutando nós aí, viu? Boa noite. Boa noite. Giovana. Boa noite. Oh, meu Deus. Então, hoje eu estou vendo, eu peguei uma água na hora que eu cheguei, eu coloquei, eu já estou vendo ela toda aqui cheia de bolinha. E eu estou sentindo tanto esses dias para cá, nossa, assim, está muito forte, não está? Tem sentido? Tá. Vocês têm sentido isso? Tá. Eu ia até falar que vocês me perdoem se eu ficar um pouco desconexa, porque hoje eu estou bem desconectada, assim, eu já estou na vivência, né, que a gente vai fazer agora no final de semana, então eu já estou meio deslocada lá energeticamente, assim, e aí sinto às vezes que o racional está um pouquinho fora do eixo, assim, do normal. Né? Embora eu me sinta ainda presente, às vezes o racional está escapulindo. Vocês viajam hoje? Amanhã? Não, a gente viaja quinta-feira. Ainda não. Ela está na quinta. Então, boa noite a todo mundo aqui, pessoal. Professor óculos, deixa eu esquecer de fazer meu óculos para cá. Almir, os meninos aqui dando boa noite. Nós hoje trouxemos aqui uma curiosidade. Muitas pessoas, às vezes, nos perguntam. Semana passada nós falamos sobre Geometria sagrada. Geometria sagrada. E hoje nos remetemos a trazer um pouquinho sobre os códigos de luz, né, que tem uma coerência e uma ressonância, porque um nada mais do que o outro também fazem parte do mesmo pacote. Sim, sim. Para trazer isso aqui, eu gostaria, antes de trazer para vocês, que tudo no universo, nós temos 3 pilares: energia, frequência e vibração. Né? Não só em questão da espiritualidade, mas também na física, na ciência, comprovando esses movimentos. E aqui, por exemplo, na energia, dentro da física, a gente pode ver as transformações, a eletricidade, o modo de transformar as coisas, e na espiritualidade a gente pode ver a energia como tudo que permeia o universo, né? Tudo que permeia a nós mesmos. Então, dentro da frequência, a gente vê ali, por exemplo, a medição de hertz na questão das ciências, né? Da medição das ondas frequenciais das energias. E espiritualmente, basicamente, é onde que nós estamos sintonizados, aonde que nós colocamos nossos pensamentos, emoções, onde que nós nos sintonizamos. E a vibração nada mais é do que, na ciência, tudo é movimento, os átomos estão em constante movimento, isso traz a vibração como exemplo, e para nós é como que nós nos comportamos, a qualidade das nossas frequências, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós traduzimos, ou pode ser de uma qualidade alta ou de uma qualidade baixa. É como que vem essa vibração para nós. Então, é quase que uma assinatura energética, né? De cada um, do indivíduo. E aí os códigos de luz também trazem, só introduzir isso aí, essa mesma leitura, né? Que são Sim. Padrões energéticos, que aí depois vocês vão desfiar para mim aqui, que eu já sei
Tem aulas e aulas aqui, eu vou só ficar de espectador. Só para me introduzir. Então, a gente vê como padrões energéticos, né, que chegam até nós. Como que esses padrões chegam até nós? Né? Que qualidade de informações, o que são esses padrões, como eles vêm, como códigos, como informações, como canalizações, eles vêm qual o objetivo, né, para quanto à frequência desses códigos, de onde eles vêm, aí já é outra conversa, a gente já vai abrir um leque mais amplo aqui, mas antes disso eu vou dar a palavra para vocês dois aí. Você resumiu bem mais ou menos o que eu estava pensando de falar para a live de hoje, né? Assim, ao meu ponto de vista, né, com base no que eu tenho sentido, experienciado e estudado, os códigos de luz, eles são basicamente tudo. Tudo pode ser considerado um código de luz a partir de uma certa perspectiva. Mas, para a gente ter uma visão mais didática, né, os códigos de luz, eles são elementos ou representações que trazem um bloco de informações. Né? Luz é informação. Né? Qualquer ponto da luz é informação. Então, os códigos de luz são aqueles que funcionam como chaves, portais, pontes de acesso para esses blocos de informação. Né? Algumas dessas chaves são coletivas, como a gente já falou das geometrias sagradas. Né? Elas têm ali um arcabouço coletivo, né, de acesso. Quando você se conecta com aquela geometria, você tem acesso de um campo que já está mais generalizado ou mais estruturado dentro da nossa realidade. Certo. Outros códigos de luz, eles são individuais. Né? Ele vai cumprir o seu papel apenas para um indivíduo específico. Então, a gente tem essas características, né? Os códigos de luz servem tanto para a coletividade quanto para a individualidade. Mas, mesmo aqueles que têm esse arcabouço coletivo, eles também vão ter características, funções individuais. Cada um vai acessar dentro daquele código da sua própria forma, a partir da sua própria perspectiva. Vai ter acesso ao seu próprio espaço a partir daquilo. Aquela chave vai abrir a sua fechadura específica. Né? Não vai abrir uma outra fechadura que não seja a sua. E como códigos de luz, hoje, a gente pode encontrá-los de diversas maneiras. Como, por exemplo, a já falou das geometrias sagradas, são códigos de luz. Né? A gente hoje está vendo muito sons. Né? Os sons estão sendo frequentemente trazidos como códigos de luz. Né? Determinadas frequências sonoras, ou músicas, né? Ou apenas uma nota musical, o toque de um sino, a batida de um tambor. Tudo isso é um código de luz que lhe permite acessar um espaço de expansão ou retração, e aí entra um pouco do que você falou, né, da intenção que está ali por trás da criação, da emissão daquele código, né, porque a informação ela é neutra, né, então você pode utilizar ela para uma vibração em uma frequência elevada ou para uma vibração em uma frequência baixa. E a gente tem também imagens, que aí imagens podem ser imagens geral, como, por exemplo, uma imagem de Sananda, é um código de luz. Quando você visualiza a foto do que a gente considera uma representação de Sananda, porque ali não é Sananda propriamente dita, né? É um código de luz da energia, da vibração, da frequência de Sananda, que coletivamente permite que a gente acesse esse campo, essa consciência. Além disso, também há símbolos, como números, ou palavras, ou desenhos, né, próprios, por exemplo, uma seta. As geometrias sagradas, por exemplo, são símbolos, né, mais complexos, mas um simples 3 pontos pode representar para uma chave que desbloqueia um acesso próprio. Sincronicidade.
pontos, né? Porque assim, algumas pessoas podem fazer 3 pontos formando uma linha, outros podem fazer parecendo um triângulo. Existem diversas formas de distribuir esses 3 pontos, e não significa que existe uma forma certa de se fazer, porque cada pessoa vai ter uma forma de se conectar. Sim, exatamente. E então, hoje a gente tem muitos códigos de luz. Cores também, né? Cores, sim, cores. As cores também representam grandes códigos de luz. Alguns desses códigos de luz a gente sabe que já tem um conhecimento mais antigo, né? Como as cores que você trouxe. As tigelas tibetanas são muito antigas, né? Ou as geometrias sagradas. Então, esses usos coletivos, em geral, já tem bastante informação por trás, né? Você já acessa um campo, um egrégora ali muito maior de informação, né? Mas a gente tem, por exemplo, os flashes solares. Os flashes solares enviam códigos de luz, né? O próprio Sol, que nos envia luz, luz é informação, né? Quando a gente condensa essas informações num bloco, como os grandes flashes solares, a gente está ali recebendo códigos de luz. Vocês já viram a foto que foi tirada de um fóton? Recentemente voltou a circular uma imagem que é a primeira fotografia que foi feita de um fóton. Se a gente for analisar, ele parece um limão siciliano, que tem aqueles 2 biquinhos, um aqui, e vai fazendo um formato abaulado. Como se tivesse uma membrana e um núcleo, muito parecido com uma célula. Não exatamente igual, mas muito parecido com uma célula. Então, assim, a ideia de um núcleo reforça essa ideia de que carrega uma informação, porque o núcleo das nossas células é justamente onde está todo o nosso DNA, todas as nossas informações, né? Então, assim, uma imagem que corrobora com a ideia que a gente está passando aqui. A ciência em mescla com a espiritualidade. Não é? Porque nós somos pura energia, né? Toda matéria é feita de energia, nada mais é do que um conglomerado de átomos que se juntam e, da maneira como eles se agrupam, eles formam um tipo de matéria. Estruturas mais complexas. Como seres bioenergéticos. E como seres bioenergéticos que somos, nós também vibramos em frequências. Né? Nós também estamos nessas frequências, nós vibramos nessas frequências. A qualidade dessas frequências é que vai nos trazer a vibração de que a gente vai emitir ou receber determinadas coisas. E esses códigos que a gente fala, por exemplo, aqui, ainda mostrei agora mesmo o meu copo de água, né? Todo fluidificado, parecendo uma água mineral. Isso aqui nada mais é do que também códigos que a gente está recebendo. Nesse exato momento, nós estamos rodeados por egrégoras com todos vocês aqui. E são essas egrégoras, são essas fontes divinas que trazem para nós a grande maioria desses códigos, né? Que trazem para que, de acordo com que a gente possa absorver isso, porque, como você diz, cada um abre uma chave diferente, né? Então, cada um recebe de uma maneira diferente, cada um está aberto ou não para receber aquilo, porque está aberto para todo mundo. Mas como você vai receber? Se você está receptível ou não, existe uma diferença, né? Enquanto nós estamos falando aqui, através de nós, está vindo muitos códigos, né? Sim. E é importante, assim, observar que esse tema está diretamente ligado à questão corporal também. Que a gente trabalha com os códigos de luz para alcançar, né, frequências mais elevadas. Mas é a gente entender como essas frequências também vão estar agindo no nosso corpo.
Da mesma forma que a frequência condiciona aquilo que a gente vai estar, né, percebendo do mundo à nossa volta, que a gente vai estar nos conectando, por assim dizer, né, sintonizando, o nosso corpo também reage a essa sintonização neuroquimicamente. Então, esses trabalhos, né, essas ativações desses códigos de luz, ajudam, inclusive, a reorganizar a nossa neuroquímica, né? Porque todo sentimento, toda emoção gera um neuropeptídeo diferente que é irradiado para todas as células do nosso corpo. Então, é um ciclo de retroalimentador, né? Aonde você trabalha com os códigos de luz para acessar, para se manter conectado em frequências elevadas, isso vai refletir no seu corpo, vai melhorar a qualidade desses neuropeptídeos que vão estar sendo produzidos, né? Consequentemente, fica mais fácil para você se manter nessa faixa vibratória, né? Manter o seu padrão elevado, né? Frequencialmente falando. Exatamente, exatamente, exatamente. Aí, como a gente, vocês podem trazer aqui para quem está nos escutando, da gente perceber esses códigos, como sendo verdadeiro ou não, como sendo criação de nossas mentes, ou também podemos estar sendo manipulados de alguma forma. Vocês sabem disso. Porque, apesar de falar códigos de luz, mas muitas vezes podemos interpretar algumas coisas como sendo códigos de luz, mas vem trazendo informações. Então, tudo aquilo que traz medo, né? Tudo aquilo que não traz informação baseada na verdade, em pensamentos elevados, em alinhamento, diga aí, completa aí para mim. Amor. Alegria, né? Tudo Felicidade, a paz. Eu tenho algumas conversas com uma amiga minha e uma das coisas que, quando ela estava assim, em dúvida sobre quem está acompanhando nesse mundo da espiritualidade e tal, de fazer esses processos, o que eu sempre dizia a ela é: ouça quem fala sobre o amor. Exato. Quem fica tentando fazer sensacionalismo, quem fica tentando despertar medo nas pessoas, não são pessoas que estão realmente seguindo essa jornada, seguindo esse caminho. Você já Então, vê assim, pelos títulos das lives, né, Silvano? Em geral, o filtro principal é: isso está falando, ainda que não diretamente, não usando a palavra amor, está falando sobre amor, sobre a expansão do amor no nosso mundo, né? Sobre alguma forma de realmente acrescentar amorosamente conhecimento, sabedoria, né? Através desses processos energéticos. Se for, já vale a pena acompanhar. Se de alguma forma está despertando medo, tentando gerar sensacionalismo, tentando controlar o público através desses gatilhos emocionais, né? E geralmente são gatilhos emocionais de densidade mais baixa, né? ou Então, levando para o julgamento e para a dualidade. exatamente. Então já não é, sabe, ao meu ver, pelo menos dentro da minha percepção, é claro, já não é um caminho a ser seguido, a Não ser acho que valorizado. seja só na sua percepção, não. Não, é porque eu só posso falar por mim, entendeu? Cada um Sim, tem eu seu entendo que perfil, você tem uma pode falar jornada. por si, mas é bem claro isso aí. Isso é bem claro. O que não traz amor, ele só vem para trazer dualidade, só vem para trazer confusão, medo, O né? maior E o termômetro medo não tem nada a ver com a luz. O medo, a culpa, a raiva, o dissabor, a discussão, isso não tem nada a ver com a luz. Não são e o códigos maior do termômetro é como você já mostrou aí, né? É o coração. coração. É o sentir. É sempre o maior termômetro. A mente pode estar trabalhando, achando que está falando de amor ou de alguma outra coisa nessa linha, mas se o que está sendo trazido, seja por pessoas, né, palavras,
ou por imagens, aí a gente volta para o código de luz, né? Ou por símbolos. Se o que está reverberando para você é uma sensação de medo, ou angústia, ou culpa, ou separação, ou julgamento, né? Esse é o maior termômetro. Para saber se isso está sendo expansivo para você, o ideal é que você se sinta bem com aquilo, né? Bem no sentido de em paz, alegre, né? Grato, sinta gratidão. São esses tipos de frequência e de vibração que devem ressoar no campo da gente, né? Quando a gente está se conectando com qualquer coisa, né? Qualquer pessoa, relacionamento também. Esse é o caminho da expansão, o caminho expansivo. Trazendo um pouco a ideia do Access, né? É você se perguntar, isso me deixa leve ou pesado? Sim. Sabe? A gente tem que buscar coisas que nos proporcionem essa sensação de leveza. Se a gente está sentindo que está pesado, tem coisa errada aí. E aí a gente... O que a gente pode resumir bem basicamente aqui, que os códigos de luz, que eles vêm para nos auxiliarmos para fazer o despertar da nossa consciência. Sim. Né? Para trazer o alinhamento com as frequências mais elevadas. Na verdade, assim, no meu ponto de vista, o código de luz ele é uma ferramenta de permissão. Né? É a partir daquele código de luz que a gente se permite. A gente utiliza esse código como uma ferramenta ou como um instrumento para nos dar a permissão que a gente precisa para o que quer que seja, né? Para ativação, para alinhamento, para expansão. Se a gente, às vezes, se sente travado em algum ponto, alguma questão, né? Ver uma imagem ou ouvir uma música pode nos dar a permissão que a gente precisa para sentir o que a gente precisa sentir, para acessar aquele espaço que a gente precisa acessar, para compreender mentalmente algum ensinamento que a gente precisa. Abrir o espaço, né? Fazer essa ativação dessas chaves, né? É primordial. Então, trazem para a gente, como que podem trazer várias coisas, como frequências de cura, a gente pode trazer também como formas de energia, né? Da gente levar, por exemplo, a gente consegue hoje trabalhar online, né? A gente consegue trabalhar à distância, mas com o que a gente consegue chegar através desses códigos de luz, a gente consegue chegar até o outro, que seja onde é que ele esteja, levando essa energia, essa propalação dessa energia, ou que seja de cura, ou que seja de paz, ou que seja de harmonia, né? Ontem mesmo eu achei muito interessante, porque eu estava fazendo, eu comecei, porque eu trabalho no hospital, então eu comecei a fazer todas as manhãs, 8h30 da manhã, uma coisa para fazer oração com os funcionários. Eu tenho sentido que cada vez mais eles estão muito doentes, muito difícil. As energias dentro do hospital, então, você imagina. E ali eu vi, eu fiz alguma preleção ali, tá? E depois fizemos um Pai Nosso, tá? E uma das moças chorou muito. E eu deixei ela quieta, tá? E depois, vamos ali na minha sala, vamos conversar comigo, tá? Levei, tá? Eu até tenho que te entregar os documentos. E aí eu peguei, começando a conversar com ela, tentando ver se ela queria desabafar, se ela queria conversar. Eu falei, você posso te trazer alguma energia? E eu coloquei uma frequência e me dispus a auxiliá-la naquele momento, né, para trazer. E aí, depois que terminou, ela chorando muito, ela falou assim, nossa, essa sua energia tem cor? Eu falei, tem. Eu falei, tem. Que cor que você viu? Ela falou assim, um lilás, a sala estava toda cheia de lilás.
Exatamente. Eu chamei o Comando Santa Metista, né, para transmutar, né, fazer a transmutação desses sentimentos que estavam com você. Então, ela falou, nossa, que coisa mais linda, assim, ela chorava copiosamente, porque ela viu o ambiente todo elevado. Então, isso são códigos de luz, né, que a gente percebe, olha você ver que coisa sensacional. E ela saiu dali bem tranquila, né, porque ela conseguiu receber aquela energia, né, que precisava naquele momento. E aí, na sua fala, me traz um pouco 2 pontos, né? Um é a intenção. Né? A gente tem a intenção no momento da criação do código de luz ou da transmissão desse código de luz, né? E a gente também tem a intenção no momento em que a gente está acessando aquele código. Né? Então, você se predispôs ali, colocou a intenção de ajudar e transmutar. E ela se predispôs a receber e recebeu nessa mesma linha, né? Ela conseguiu realmente sentir ali no campo o que foi intencionado. Sim. Né? E por isso, muitas vezes, a gente cria símbolos ou imagens ou músicas, né? Com uma intenção específica. Agora, também não vai adiantar a gente só colocar a intenção se a pessoa não estiver predisposta a receber aquilo, né? Foi o que você já tinha trazido. E aí, um outro ponto é de onde vêm esses códigos de luz, né? As origens. E elas são as mais variadas. A gente tem códigos que vêm de Gaia, que estão aí na natureza, né? Gaia transmite esses códigos. A gente tem os códigos do Sol, como eu já falei, né? A gente tem aí os flashes solares. A gente recebe os códigos de luz da nossa família de origem, a nossa família estelar, né? Ou as raças e civilizações por quais a gente já passou e tem afinidade. Né? A gente recebe do nosso eu superior constantemente. Né? As sincronicidades, em geral, são comunicações do nosso próprio eu superior. É uma demonstração do nosso eu superior. Intuições, principalmente, né, Helena? Exato. Então, a gente pode receber de tudo. Tudo pode vir a ser um código de luz, desde que a gente acesse aquilo como chave. Né? E quem transmitiu também transmitiu como uma intenção. Carimbou ali uma energia, uma frequência, uma vibração naquele código. Acho que vem de hierarquias, né? Não só hierarquias, até mesmo intraterrenos, né? A gente recebe, né? Dos nossos irmãos intraterrenos, intraoceânicos, e nós mesmos aqui. Os irmãos cristalinos também, né? Para quem gosta de cristais, quem se conecta com as gemas e cristais em geral. Não é verdade. Parece apenas um objeto sólido, está vibrando. E eles potencializam também esses códigos, né? Sim. Potencializa. Então, por isso que a gente trabalha muito com cristais. Quem trabalha como a gente, como terapeutas e tudo, a gente trabalha com muitos cristais, porque são o cristal de quartzo, né? Esse aqui, por exemplo. Então, ele é um grande propulsor do livro. Ele é sextavado e ele consegue aumentar a frequência, né, daquelas energias que estão sendo trabalhadas ali. Então, quando eu estou no meu trabalho de terapeuta, eu estou, através da minha comunhão, minha egrégora, recebendo o tempo todo uma enxurrada de códigos que o meu corpo vai lendo de uma maneira e vai transmitindo isso. Porque eu vou conseguindo transmitir para aquela pessoa, de alguma maneira, que principalmente através dos nossos mentores, guias, né, o nosso eu superior, que faz mais essa conexão de trazer para a gente essa informação. Mas os cristais aqui potencializam. Quando a gente coloca a mão sobre os cristais e potencializa aqueles códigos, né,
Você mesmo fez para mim, vocês dois, né? Fizeram para mim uma mesa radiônica maravilhosa. Então, assim, quando a gente coloca o cristal em cima daqueles símbolos, né, que chegaram para nós através do comandante Ashton Sheran, do meu eu superior, veio. Então, quando a gente coloca ali mantra em cima e coloca aquela intenção, tem uma potência, sabe? Leva informações gigantes para quem está recebendo ali, quem está apto a receber. Isso. E aí isso me lembra um outro ponto, que às vezes essas ativações que acontecem, né, através dos códigos de luz, elas não são necessariamente conscientes, as ativações em si, esses acessos, né? Às vezes a gente consegue perceber como aquilo está atuando conscientemente no nosso campo. Às vezes a gente não percebe a atuação daquilo exatamente no campo, né? A gente não consegue ter a clareza mental ou sensitiva ou emocional, mas a gente depois começa a ter consciência dos resultados daquelas ativações, né? A gente vai se percebendo como novo ser, né? Como estamos de uma forma diferente, né? Então, é bem interessante que, às vezes, quando a gente trabalha, né, com essas tecnologias e ferramentas de mesa e plataformas à distância, as pessoas ou vão pelo caminho de analisar tudo, né, tendem a querer analisar tudo que está sendo dito ou sentido, né, ou, às vezes, acham que não receberam tudo porque não veio para a mente, né? Não entendeu nem o que estava sendo dito, né? Exato. E, no fim, em algum nível, aquilo aconteceu, a chave girou, né? A ativação, o alinhamento chegou. Eu percebo muito isso nas imersões que a gente faz, né? Principalmente com a sua mãe, mais Marise, nas imersões que a gente faz, e vocês agora também estão indo para Portugal e fazendo, né? Porque muitas vezes Marise às vezes some a voz. Ela tem um problema ali no microfone dela que ela vai baixando, 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 mas aí ela sempre fala: não importa com o que está sendo dito, só se abra e receba, que de alguma forma você está absorvendo e está chegando isso. Mas uma coisa às vezes o processo mental atrapalha, né, de você receber, porque você começa a ficar tão, a sua intenção e a sua presença, o seu foco, está tão em um aspecto ali que você não permite que outras ativações aconteçam, né? Então, às vezes é importante, e muitas vezes a própria egrégora faz com que essas coisas aconteçam, né? Do microfone falhar, ou da voz baixar, ou algo do tipo, que é justamente para que as pessoas possam se permitir sair do controle mental. Sabe o que acontece muito com meus trabalhos, Lena? Acho muito interessante. Assim, as pessoas que têm já um conhecimento, elas geralmente sentem todo o trabalho sendo realizado ali enquanto eu estou online com ela. Percebem luzes, sons. Tem uma paciente minha que ela escuta meus estralos de dedo. Olha para você ver, é muito louco. Ela, lá no Rio Grande do Sul, ela escuta meus estralos de dedo. E já tem pessoas que eu já percebi que eles colocam para dormir. É instantâneo, é começar e dormir. E acordam exatamente na hora que termina. É porque elas não estão muito preparadas, né? O mental está funcionando tanto ali que eles preferem tirar ela ali daquela coisa de percepção para ela poder absorver mais, né? Ou o processo requer que seja num nível mais sutil, não precisa estar na consciência, né? Mas pode ser também uma questão de ajudar nesse descontrole, né? De um desapego. Interessante, verdade. Mas uma outra coisa também que eu queria trazer é que
todos esses códigos que chegam para nós, eles vêm trazendo informações para ativar o que nós já temos dentro de nós. Sim. É inato a nós. Nós já viemos com essas informações. Nós fomos criados a própria consciência, né? A própria centelha divina. Então, ficamos adormecidos por íons e tempos, e esses códigos nada mais é que eles vêm para fazer ativação daquilo que está adormecido ali. Vem para que a gente vai soltando, acordando um pouquinho, né? E relembrando das nossa essência, da nossa verdadeira essência, e principalmente de nossos talentos, nossos dons, né? De alguma forma. E é justamente por isso também que tem a questão da individualidade nesse processo, né? Como eu já falei, a chave só vai abrir a sua fechadura. Pode ser a mesma chave, mas ela vai abrir a sua fechadura da sua porta específica, que vai lhe dar acesso ao seu conhecimento, que já está em você. E, para mim, pode abrir uma outra porta, uma outra chave. E, assim, os códigos, eles não necessariamente servem só para ativação, no sentido de dar algo novo, né? Eles também servem para expandir, né? Para amplificar, assim como o cristal, né? Às vezes você já tem um certo dom, né? Aquilo já está ativo no seu campo, mas você recebe um código para expandir ele para outras áreas, ou para tornar ele disponível para uma outra forma de utilidade, né? Mas é sempre nesse caminho que você falou, né? De trazer a sua essência verdadeira, né? De chegar mais fundo nisso, de trazer mais de você mesmo. Nossa, é verdade. Então, assim, como às vezes vem através até mesmo de orações, né, gente? Porque são coisas tão simples, né? Um momento que vocês tiram para meditar, um momento que vocês tiram para estar com vocês, para estar presentes, né? 5 minutos que seja no seu dia a dia, vocês pararem para estar ali, ou através de uma frequência, de um som, você é capaz de mudar toda uma psicosfera que está ao seu redor, através desses códigos. Você consegue transmutar muita coisa, além de trazer, de absorver, você consegue também mudar algum tipo de energia que está ali naquele momento que não te pertence. Você consegue. Eu, por exemplo, às vezes eu me sinto com ansiedade, ou alguma. Eu sempre fui muito ansiosa, e agora não mais. Mas aí eu me pegava naquela ansiedade, aí eu começava a conversar comigo. Falei, vamos lá, entender isso aqui, qual a raiz disso aqui? E aí eu parava e começava a pensar em mim e trazer símbolos, memórias e do meu eu superior, tá? E eu acabava que eu mudava a minha, é como se eu fizesse uma virada de chave, né? Eu tirava aquilo ali e colocava uma outra forma de ver, de pensar, de visualizar aquela situação, né, que estava traumática para mim, que de repente eu estava potencializando ela de uma maneira errada, né? E aí eu usei uma maneira de estar na minha introspecção, na minha presença, né, escutando uma frequência de cura, uma frequência de elevação, que me trouxesse ali um momento de calma, e onde que eu posso, através também que vem para nós de sonhos, né? Muitas vezes, sonhos, né? Intuição, canalizações de todas as formas, canalizações através da arte, da escrita, da, da fala mesmo, né? Tem vários tipos de meios para a gente, né? Às vezes, eu mesma, por exemplo, se eu estou muito ansiosa, eu não sou uma pessoa normalmente ansiosa, não, né? Mas em alguns momentos, por exemplo, nesses momentos de influxos energéticos fortes,
Eu tenho momentos que sinto um pouco de ansiedade, né? A gente se sente um pouco fora do eixo, então a gente também fica... E às vezes me ajuda a fazer algum ritual cotidiano, do tipo, eu gosto de levantar, fazer o café e acender um incenso, né? Para afastar a muriçoca, coisas assim. Não é necessariamente porque o incenso não, para mim não é por isso, né? Mas é meio que um ritual. Ou em determinado momento varrer o piso, o chão, onde eu estou com mais frequência, né? Mesmo que aparentemente não tenha nenhuma sujeira, eu sinto, eu gosto de fazer esse ritual, porque ele me conecta com um espaço meu ali de que eu estou comigo, eu estou me cuidando, né? Eu estou fazendo coisas que eu gosto. Vai muito por esse caminho. Isso ajuda a me trazer para a presença de novo, para me tirar da ansiedade. Então, às vezes, rituais e coisas cotidianas podem servir como essas ferramentas, né? Como esse código de luz ali, ou lhe centrar para você receber os códigos de luz, né? Você começou a falar sobre formas de receber esses códigos. Se a gente considera a intuição, pode ser um código de luz, né? O código de luz em si, a informação, ele não precisa ser complexo. Às vezes a gente acha que só se for muito complexo é que vai ser válido, vai levar a gente para o maior espaço de expansão. Não necessariamente, né? Pode ser um número, você pode de repente visualizar um número. Se você é uma pessoa que se conecta com um número, você pode... Aí eu vou aqui pensar no número 1, fecha os olhos e pensa no número 1. Pode lhe servir para algo, né? E eu sempre tive um pouco de questão, por exemplo, para me denominar como canalizadora, né? Eu nunca me considerei exatamente uma canalizadora, porque eu não sou canalizadora de fala, né? Eu não sou o tipo de pessoa que fecha os olhos, recebe a informação e transmite elas assim, né? Mas eu fui me percebendo que eu sou canalizadora de outras formas. Sim, de grandes formas. A escrita, para mim, funciona. Eu consigo receber a mensagem. Mas eu percebi que eu sempre passo pelo filtro de mim mesma, né? Então, por isso eu invalidava, de certa forma, que aquilo seria uma canalização. Porque eu estava sempre achando que estava passando por mim, então não é canalizado por outro. Mas, na verdade, tudo que a gente canaliza vai passar por a gente. A gente é o canal. Então, mesmo que venha de outra fonte ou venha do seu eu superior, né, pode ser considerado ali uma canalização. Então, muitas pessoas recebem símbolos como códigos de luz, né, canalizados, né? Existem aí imagens canalizadas, músicas canalizadas, textos canalizados, orações canalizadas, tudo isso é código de luz. Ou os próprios símbolos, como a gente já falou aí da mesa que a gente ajudou você a construir, né? Foram recebidos códigos que são símbolos específicos, com intenções e propósitos específicos, né? Eles são canalizados. Mas você pode receber, por exemplo, uma intuição. Hoje mesmo eu estava tomando banho, pensando sobre a live, e aí eu estruturei um pouco a live na cabeça, intuitivamente, né? Já tinha ali um embasamento, mas intuitivamente me veio mais ou menos o que a gente poderia estar trazendo aqui, né? Então, para mim, durante o banho, funciona muito de eu trazer códigos de luz para mim, né? No meu processo de estar ali. Mas podem ser em sonhos, como você já falou, né? A gente pode receber esses códigos de luz durante um sonho. Quantas vezes a gente sonha com coisas que são completamente desconexas no sentido lógico, linear, mas que se a gente leva para o sentir, coisas acontecem dentro da gente, né? Quantas emoções são tratadas e desbloqueadas, digamos assim, quando a gente sonha com determinada coisa? Quanto a gente consegue trabalhar disso, né? Mesmo que não seja na racionalidade lógica, né? A gente tem acesso a tudo aquilo. Aí você perguntou
sobre essas formas de recepção, como é que a gente sabe que não é coisa da nossa cabeça? Assim, a grosso modo, a gente não sabe se é coisa da nossa cabeça ou não, né? Mas a gente vai de novo para aquele filtro que a gente falou, né? Para o termômetro. Para onde isso te leva, né? O que você sente com aquilo. E se for coisa da sua cabeça, é seu, é sua cabeça, né? Será que isso também não pode agregar algo, né? Em que momento a gente deixa de usufruir daquela contribuição porque a gente julgou ou classificou, né? De uma forma ou de outra. Então, eu acho que os códigos de luz, muitas vezes, vêm em formatos não padrões, não convencionais, justamente para que a gente não siga essa linha do racional. Que a gente possa extrapolar esse entendimento, essa compreensão, essa ativação e esse alinhamento que ele traz. Da hora, Fala, bota aí, Silvano, para nós, o que nós vamos mais falar sobre os códigos aqui, que eu já... Memórias. Já cobriu bastante coisa aí. Acho que já trouxe bastante informação. Já trouxe muita informação mesmo, né? E é importante a gente observar, né, que repetindo o que a Helena falou, só que de outra forma, que o mesmo código que ressoa para 3, 4, 5 pessoas pode não ressoar para você, né? Então, assim, a forma, a espiritualidade, ela é plural, né? Então, assim, existem muitos caminhos para se chegar, né, no processo do despertar. Cada caminho, na verdade, é único. Então, não tem por que a gente estar se limitando às mesmas ferramentas que todo mundo está usando, aos mesmos símbolos, aos mesmos códigos de luz, né, as mesmas estruturas, se não fizer real sentido para você, se não reverberar com o seu campo, né? Então, é necessário a gente perceber, né, que, como em última instância nós somos a fonte criadora se experienciando de infinitas e infinitas formas, né, não existe nem um bom e mal para a gente julgar, para a gente determinar. Tudo faz parte da fonte. A questão é com o que você deseja ressoar nessa existência, o que é que se conecta com a sua essência, sabe? E buscar formas de se sintonizar isso, de te auxiliar a sintonizar nisso, né? Seja através dos símbolos, seja através dos códigos, seja através de um altar, seja através de um ritual, seja através de meditação, né? Seja através de reiki, barra de axis, o que for, né? Todas essas ferramentas estão ao nosso alcance, mas não significa que a gente tenha que usufruir de todas elas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ver o que é que está ressoando com o nosso campo e que pode estar nos auxiliando, né, a alçar voos maiores, a expandir de fato a experiência que nós desejamos viver nessa encarnação, né, nesse momento presente. Existe também a coisa da gente pensar que, às vezes, só seres, né, de altas dimensões, mas, principalmente, nós temos vem de tudo. Eu acho que a própria fonte já nos traz esse código o tempo todo. Nós como funcionamos como receptáculos, né? Para esses códigos estarem para a gente, de arcanjos, anjos, arcanjos, vêm de todas as formas, de todas as
basta você se abrir, basta você estar aberto ali para poder estar recebendo. Muitas vezes, como Lena disse, às vezes a gente nem percebe. E na grande maioria das vezes, quem está falando aqui, às vezes, não é nem o Silvano, é o eu superior dele que está aqui trazendo as informações que precisam chegar para vocês. Então, muitas vezes, nós somos apenas o canal mesmo, sempre, muitas vezes não, sempre, quase sempre, né? Somos esse canal mesmo, às vezes nem é. Nós somos estações de recepção e retransmissão. E que está o tempo inteiro trocando informação, que nem as rádios, né? As estações de rádio, sabe? São as linhas de frequência, mas nós estamos o tempo inteiro transmitindo entre nós também, né? Ainda que a gente não esteja no mesmo ambiente, a gente está transmitindo energia para outros seres vivos. Falar nisso, uma coisa que eu achei muito pertinente no que você falou aí, eu tenho percebido que, como eu disse no princípio, nós estamos com as energias muito profusas. Isso já está vindo já há mais tempo, né? Mas tem dias que elas estão maiores. Eu percebi que essa noite mesmo eu não dormi um minuto. Não sei, não sei porquê, mas eu não consegui. Ontem eu senti assim, gigante. E embora, mesmo a amplitude da ressonância estando baixa, a gente percebeu que estava tendo uma entrada de tempestade eletromagnética muito grande, de um buraco coronal do Sol central. Então, o que eu quero trazer isso para vocês? Nós estamos aqui entre a ionosfera, que é a última camada que é eletromagnética do planeta, e a crosta terrestre. Então, nós temos aqui nesse ambiente vários tipos de frequência atuando nesse, né? Temos vários tipos de frequência. E cada frequência, cada tipo, como você mesmo falou, é como se fosse rádio. Muitas vezes nós sintonizamos em algumas dessas frequências, porque baixamos um pouquinho ali o nosso padrão, a gente consegue entrar numa frequência de uma energia não legal, te traz uma tristeza, alguma coisa, não sei por que isso veio assim, mas quando você começa a se perceber, a se conhecer, fazer o verdadeiro autoconhecimento, que é isso que nós estamos buscando sempre, que é autoconhecimento, que é buscar a nossa essência, tudo aquilo que já é nato a nós mesmos, a gente já percebe, com alguns de nós, né, estamos já nessa caminhada, percebemos que nós estamos em frequências que não são boas, e a gente consegue, então, não demorar mais naquela frequência, dando um salto mais rápido para poder sair dali para uma frequência mais elevada. Então, nós estamos. Imagina aqui, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Até a forma que a gente experiencia essa frequência já é diferente. Porque se você experienciasse essa mesma frequência, digamos que seja a tristeza, você se conecta ali em algum momento com uma tristeza, você com certeza já não mergulha nessa tristeza da mesma forma que você mergulharia há um tempo atrás. Sim, às vezes você consegue identificar aquele sentimento de tristeza, mas essa tristeza não está anexada a nada especificamente, né? Quando você para olhar assim, você não viveu novamente uma situação triste da sua vida, digamos assim, né? Você não reforçou um comportamento de tristeza novamente no seu campo, né? Então, às vezes você entrou naquele estado de tristeza, você sente aquela sensação, aquela emoção, mas sente a partir de um outro lugar. E como você já percebe e consegue sair dele com muito mais rapidez, você já vivenciou aquilo completamente diferente do que quando você estava no padrão anterior.
Você Eu tenho já percebido exatamente isso. Muitas pessoas estão confusas nesse momento. Nós vemos, eu trabalho num hospital, então eu vejo as pessoas cada vez mais em surto, mais psicóticas, mais tomando remédios para ansiedade frequentemente, tendo surtos de ansiedade, de tristezas repentinas, e não sabe nem de onde vem essa informação. Basta você perceber o seu padrão, aonde que está. Aquilo que eu falei, tudo do universo é frequência, energia e vibração. É aquilo que a gente tem que estar atento. Aonde que nós estamos colocando o nosso foco? Então, o que eu estou olhando, o que eu estou colocando força? Se eu estou vendo que por exemplo, eu falei ontem até na live, porque a gente fez uma live ontem com a Marlene, e como eu trabalho no hospital, então eu trabalho minha sala exatamente no pronto-socorro, bem na entrada. Mas eu fico impressionada porque todo mundo lá dá notícia de tudo que está acontecendo, dos casos mais esdrúxulos, porque você queixa ficou queimado, porque isso, porque não sei o que mais, porque um acidente, isso, aquilo, parará, aquelas coisas mais horrorosas. Falei, cara, como que eu não consigo ficar aqui? Eu estou aqui na entrada e eu não percebo, porque o meu foco não é esse. Entendeu? Eu pensei nisso essa semana. Falei, o meu foco aqui é cuidar daquele que precisa de mim. É daquele que está ali com dor naquele momento, que eu posso auxiliar, que eu posso chegar e que eu posso dar conta. O meu foco está em olhar para as coisas boas da vida, em ver o melhor do outro. Então, eu não fico buscando aquelas informações doentias que as pessoas ficam alardeando ali nos corredores, aí acontece um surto ou um acidente, enche todo mundo para um enxame de abelhas. Gente, vamos circular, não, vamos dar licença, para aí, vamos arejar isso aqui, abrir esse ambiente. Né? Então, isso tudo vem dessa coisa de onde que vocês estão colocando foco? Aquilo que vocês estão colocando força também, que são que traz essas informações de cura, de paz, de harmonia, né? Nos momentos. Tem dia, lógico, que a gente exacerba um tiquinho, mas está tudo bem também. Nós somos aqui como humanos, nós estamos aqui na forma humana. Né? A Yara nem sempre é uma anjinha, a Yara nem sempre é essa aqui, mas eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que eu gosto de estar trazendo coisas, energias boas, onde é que eu vou, onde é que eu carrego. Mas eu tenho os meus momentos de tristeza, os meus momentos de solidão. O processo do despertar, ele não se trata de você ser o tempo todo feliz, o tempo todo sorridente, o tempo todo alto astral, não é isso. Né? Reconhecer as duas partes. Né? A gente passa pela tristeza, a gente passa pela raiva, a gente passa por tudo. Só que a grande questão é, a gente não fica mais retroalimentando isso. Exato. A gente sente e deixa isso passar. Não fica ali retroalimentando e dando mais energia para aquela vibração que a gente sabe que não faz bem para a gente, só faz mal. Nem reagindo sempre a partir desse espaço, né, dessa frequência, desse sentimento. Né? A gente já consegue não ir no automático. É verdade. E se permite sentir também, né? Sim. Sim, porque nós somos a soma disso tudo. Né? Nós somos essa totalidade. Isso faz parte de nós. É nós entendermos e tentarmos ressignificar aquilo que a gente pode ressignificar. Exatamente. Não foi legal. Se você fez alguma coisa que você se sentiu que não foi legal, tudo bem. Então, você olha para aquilo, tudo bem. Se Deus não nos julga, por que eu hei de me julgar?
né? E, né, se a fonte. Então, eu tenho que olhar, tá certo, eu não concordo, eu achei que não foi legal aquilo que eu fiz, eu achei que não produziu um bom resultado, então eu posso fazer escolha diferente. Da próxima Exato. vez, eu posso agir diferente ou reagir diferente. Acho que a E aí que reação. entra a consciência. E aí é que entra a consciência, separando a consciência da mente, né? Que a mente ela tem de ir para o que ela está condicionada, ela vai buscar como um sistema de defesa reagir de uma forma que ela já aprendeu a lidar como reação. Quando a gente está com o observador consciente ligado e a gente não cai nessas armadilhas que a nossa mente prega, é que a gente consegue fazer diferente, ir por um caminho diferente, mesmo em uma situação parecida, algo E que aí o que aparentemente acontece? A é errado. expansão. Exatamente. E a Nós expansão vamos. ocorre até no nível físico, porque toda vez que você cria um novo caminho para se chegar a um determinado resultado, você também está criando novas sinapses no seu cérebro, né? Está conectando coisas que antes talvez não tinham conexão. Então, isso Verdade. vai tanto no nível frequencial, espiritual, mas também no nível físico. Abrindo novas vertentes, novas possibilidades, né? Exatamente. Então é isso. Acho que o recado foi dado. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui conosco. Obrigada, Silvano. Obrigada, Lena. Um beijo, Nimames. Semana que vem, provavelmente, a gente deve pular. Vou ver o que eu vou fazer aqui, se eu chamo alguém para um convidado para estar aqui conosco. As meninas estarão lá em Portugal. Tem chance ainda de ir para Portugal, Lena? Não, as inscrições para esse evento já se encerraram, mas a gente vai ter a edição em São Paulo, Amparo São Paulo, no final do ano, dezembro. A gente vai ter o Alquimia da Luz lá. Então, fala Logo aí no onde começo de só pode dezembro. achar. Já está aí, já está disponível? Já, sim. Já temos inscrições abertas desde julho e a gente tem nos nossos perfis todos, tem o link lá do site das informações, com tudo direitinho. E qualquer coisa também é só falar com a gente. Pode ser pelo Instagram, pelo WhatsApp. É isso. Então, crianças, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês aqui conosco. Que tenham uma semana iluminada. E eu Todos não nós. devo vê-la mais, amiga. Boa viagem, que Obrigada. mergulhe fundo nessa imersão linda e Eu já traga. tô tão lá que eu fui pedir a Silvano para ir para Maceió comigo ontem e cheguei para ele e fiz assim: Ô Silvano, você pode ir comigo em Lisboa? Foi. Ele se acabou da risada. Eu já estava. Ela já está lá, já. Exato. Um beijo, gente. Boa noite, bom final de semana. Obrigada, meus lindos. Eu amo vocês. Também te amamos. Deixa eu encerrar aqui.